Fala galera, estamos começando mais um episódio aqui do nosso programa Discoteca do Will, aqui no nosso canal do YouTube, né? Hoje nós vamos falar sobre Sociedade da Gran Ordem Cavernista. Apresenta... Bom, vocês estão ouvindo aí a abertura, digamos assim, do disco, né, num cenário circense e tudo mais, né? É um álbum bastante interessante, nós vamos falar bastante sobre ele hoje. Bom, esse LP que vocês estão vendo aqui é uma recente aquisição que eu fiz. Eu confesso que a ideia original, na verdade, era fazermos um unboxing, né? Aos moldes do que fizemos nos dois vídeos anteriores, né? Quando falei sobre o álbum Metrô Linha 743, que eu havia comprado, e também sobre o álbum Vida e Obra de Johnny McCartney, que eu também tinha adquirido naquele momento, né? Então eu ia fazer a mesma coisa com este álbum, mas eu confesso que a ansiedade falou mais alto. Eu tava louco para abrir aquela caixa, ver logo o conteúdo, né? E aí não contive. Naquele momento eu não tinha como gravar um vídeo, eu estava impossibilitado de fazer isso, então eu não aguentei a ansiedade e resolvi abrir. Bom, este aqui é um relançamento histórico, né? Porque há muito tempo esse álbum não era lançado em vinil, né? Então, este é um disco lançado por Raul Seixas, a voz dele aí. Raul Seixas tá aqui, vestido de hippie. Esta aqui é a Miriam Batucada. Este aqui é o cantor capixaba Sérgio Sampaio. E este último aqui, ele é o D-Star, que na época não era D-Star, era apenas Edi, né? Então esses quatro formaram a chamada Sociedade da Gran Ordem Cavernista. Esse disco foi lançado pelo selo CBS, originalmente em 1971, né? Foi lançado na época que Raul Seixas era um produtor da CBS Discos, um cidadão respeitável que ganhava 4.000 cruzeiros por mês, né? Como ele escreveria anos mais tarde em Ouro de Tolo, né? Bom, este álbum aqui ele foi lançado no finalzinho do ano passado pela Polisson, né? E ele vem com um diferencial em relação ao lançamento original, né? Ele vem com um encarte, né? Com as letras das músicas, né? E aqui temos aqui o nome Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10, que é o nome do álbum, né? E o disco ele vem dentro do encarte, ó. Tá vendo? Então tá aqui o selo da Polisson, né? Eu gostaria que esse álbum fosse lançado com o mesmo selo do lançamento original, com o selo amarelo da CBS, enfim. Mas, enfim, isso também é um mero detalhe, né? Tive que recorrer a essa edição porque um LP original da época é caríssimo, muito caro. Você acha por preços exorbitantes no Mercado Livre. E eu, infelizmente, não tenho como comprar um álbum carérrimo daquele, né? Nem coragem eu tenho para dar tanto dinheiro num disco, né? Os caras que têm umas coleções dessas, tudo bem que a edição original é muito difícil de achar, raríssima, né? Por isso os preços elevados, né? Enfim. Bom, então este é o lançamento em LP, né, pela Polisson, né, tá aqui. Ela faz parte da série Clássicos em Vinil. Ela foi prensada em 180 gramas, né? E segundo a Polisson foi foi prensado a partir dos tapes originais da época, né? Bom, esse álbum ele tem uma história curiosa, né?
Em 1971, Raul Seixas ele era produtor da CBS, né? E aí ele convidou Sérgio Sampaio, que ele havia conhecido um tempo antes. Ambos ficaram muito amigos, né? A identificação foi imediata. E aí o Raul também convidou o seu amigo de longa data lá de Salvador, Di Star, né? E eles pensavam em chamar a cantora Diana, né? Aquela famosa cantora Diana ali do período pós-Jovem Guarda, que era casada na época com Odair José, né, para compor o quarteto. Mas aí ela estava muito identificada com aquela coisa da Jovem Guarda, da música romântica e não sei o quê, então eles optaram pela Miriam Batucada, que é uma figura bastante interessante. Dá para pesquisar aí no Google, né, para ver quem foi Miriam Batucada. Eu não tenho muitas informações em relação a ela. Bom, então você vê que é uma capa bastante psicodélica, né? Pelo que a gente pode observar, né? E é um álbum claramente inspirado nos álbuns, né, Sgt. Pepper's dos Beatles de 1967 e Freak Out do Frank Zappa, né? Então é um álbum claramente inspirado nesses dois discos, né? Principalmente pelo elemento vinheta, né? Esse disco, entre uma música e outra, essas músicas elas são unidas por espécies de vinhetas, né? É um trabalho bem interessante, né? O disco como um todo, ele... Vamos dizer que esse é o disco da virada da carreira de Raul Seixas. Foi o primeiro disco que ele assumiu a identidade Raul Seixas e assinou como Raul Seixas, porque antes desse disco ele era Raulzito, o produtor da CBS, ex-vocalista da banda Raulzito e os Panteras. Então é como se Raulzito e Raul Seixas fossem duas pessoas diferentes. Na verdade eles eram dois artistas diferentes, né? A pessoa era a mesma, mas Raulzito, quem ouvir Raulzito e os Panteras e ouvir esse disco vai perceber uma grande diferença entre esses dois trabalhos. Então Raul Seixas era um, Raulzito era outro artista. Eram a mesma pessoa, mas eram artistas diferentes, né? Bom, esse álbum ele é uma grande tiração de sarro, né, das aspirações da classe média. Lembrando que esse álbum foi lançado em 1971, tempos de milagre brasileiro, milagre econômico, né? Período que o Brasil cresceu ali na ditadura militar, anos Médici e tal. E aí eles tiram um grande sarro de toda essa bobagem, né? Eles tiram sarro dessa onda hippie, dessa bobagem de modinha de onda hippie, né? Do consumismo, do futebol, do carnaval, dessas futilidades, né? Que até hoje o brasileiro venera, né? E sendo que a situação era muito caótica, né? E que as pessoas não estavam prestando muita atenção no que estava acontecendo. Era opressão de ditadura, enfim. Então o álbum é uma crítica muito bem humorada, por sinal, a todo esse cenário do começo dos anos 70, né? Bom, há muitas lendas que cercam esse disco, né? Se você observar, esse disco ele não tem uma sonoridade nem um pouco comercial dos padrões CBS daquela época, né? Ali do começo dos anos 70, né? Que era presidida pelo Evandro Ribeiro, aquele cara que tinha um conceito muito fechado, né? Evandro Ribeiro foi um dos grandes responsáveis pelo surgimento da Jovem Guarda, né? Se não o grande responsável, o criador daquilo tudo, né? Então, como a Jovem Guarda fez muito sucesso, o Evandro Ribeiro vinha naquela linha, né, que não se mexe no que se está ganhando, o time que está se ganhando não se mexe. Então ele impôs um estilo na CBS popularesco e tal, que não deveria ser quebrado. Então quando o Raulzito chegou para ser produtor na CBS, ele deu um ultimato para o Raul dizendo: aqui você vai ter que escolher, ou você é produtor de discos ou você é cantor. As duas coisas não vai rolar, né? E aí temos essa grande tentativa de Raul Seixas de se lançar na carreira artística. Era o sonho da vida de Raul Seixas ser cantor e compositor, né? E aí ele teve uma experiência com o Raulzito e os seus Panteras que não deu certo, né? E ele teve uma grande escola ali dentro da CBS, onde ele aprendeu todas as noções de marketing, linguagem de música comercial que ele não sabia na época dos Panteras, que talvez se tivesse
se ele tivesse conhecimento na época, teria feito sucesso com a banda, né? Não foi o que aconteceu. Esse conhecimento ele adquiriu depois dentro da CBS. E esse conhecimento ele utilizaria não só para os artistas para os quais ele produzia dentro da companhia, como também para a sua própria carreira a partir de 73, quando ele foi para Philips, né? Então, há uma lenda que diz que esse disco foi lançado às escondidas, foi gravado e concebido às escondidas, sem nenhum conhecimento do diretor da CBS, do presidente da CBS. Eles não tinham conhecimento, né? Mas nota-se que o disco é muito bem produzido, né? Então, é muito difícil que esse disco tenha sido gravado às escondidas, de madrugada, como dizem as lendas, né? Bom, mas o fato é que esse disco sofreu também com a dupla censura da CBS, né? Quer dizer, da censura interna da CBS, assim como sofreu o álbum Vida e Obra de Johnny McCartney, do Lennon, né? E ele também foi vetado pela companhia assim que o presidente da CBS voltou de viagem dos Estados Unidos. Dizem que a matriz ouviu, a CBS dos Estados Unidos ouviu e perguntaram, pô, que merda é essa? Então eles não gostaram do álbum. E aí foi determinado o recolhimento dos exemplares e aí o álbum caiu no ostracismo durante um tempo, né? Bom, quando o Raul Seixas fazia sucesso em 74 com seu álbum Guita, a CBS cresceu o olho em cima desse álbum e o relançou em 1974, né? Sem muita divulgação, sem muito away, em poucas cópias e tal. E a CBS fez alguns relançamentos esporádicos ali entre os anos 70 e 80 pelo selo Veleiro, né? E houve uma reedição logo quando a Sony adquiriu a CBS em 1991, se eu não me engano. Uma cópia rara também de se encontrar. Essas três cópias aí que eu citei, são raríssimas de serem encontradas. A de 71, a de 74 e essa do começo dos anos 90. Se eu não me engano foi em 91. Não me lembro exatamente o ano do lançamento da Sony, né, em LP, que eu digo, né? E agora ela foi lançada pela Polisson agora em 2018, né? Então o tempo se encarregou de dar o devido reconhecimento a esse álbum. Sociedade da Grã Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10, né? E hoje ela está elevada ao status de cult, né? Ela é um tesouro da música popular brasileira. Esse álbum é um dos álbuns mais doidos, mais alucinados que eu já ouvi na minha vida. Eu acho que, né? Enfim, mas ele é genial. É genial. E a loucura torna esse álbum genial também, né? Um disco bem divertido, a linguagem das músicas é muito bem humorada e músicas atemporais, críticas pertinentes que podem ser muito bem atuais, né? Aplicáveis, perfeitamente aplicáveis hoje em dia, né? Então é um disco muito, muito bem interessante, né? Qualquer pesquisador de música popular brasileira, quem curte o rock setentista, tem que conhecer esse álbum aqui, viu? Esse álbum ele teve também alguns relançamentos em CD, né? Sendo o último deles em 2010 pela Sony Music, né? Então eu tenho também essa edição em CD, tá aqui a reprodução do álbum, né? Tá aqui, né? E essa foi a primeira edição em CD que também teve o cuidado, que a Sony não é muito cuidadosa com relançamentos em CD, ela é meio desleixada. Aí nesse relançamento ela trouxe aqui um encarte com a letra das músicas e a ficha técnica, coisa que não constava no relançamento anterior, que se eu não me engano foi feito em 2000 pela Sony. Eles não tiveram devido cuidado quanto a isso, mas corrigiram isso no CD. E a Polisson, como eu já mostrei para vocês, também teve esse cuidado ao lançar um encarte com as letras das músicas, né, nesse álbum. Gostei muito do relançamento da Polisson, esse me agradou bastante, né? E
Enfim, vamos agora falar um pouco brevemente de cada faixa desse álbum, né? Bom, esse álbum, ele não tem lado 1, lado 2, ele tem primeiro ato e segundo ato. É uma coisa meio que teatral, né? Ele tem elementos teatrais, né? Por isso aquela abertura circense e tal. Então, o álbum, ele começa com a faixa Eta Vida, né? Cantada por Raul Seixas e Sérgio Sampaio, em dupla os dois, formavam uma dupla dinâmica muito boa, né? Em seguida vem Sessão das 10, que nesse disco ela é interpretada em forma de bolero pelo cantor Di Star, né? Na época é Di apenas, né? Essa música Sessão das 10 seria relançada 3 anos mais tarde pelo próprio Raul, o próprio Raul cantando no seu álbum de maior sucesso, Guita, que falaremos dele em programas futuros. Aí vem a terceira faixa, Eu Vou Botar Pra Ferver, mais uma música cantada por Raul Seixas e Sérgio Sampaio. Aí vem a quarta música, né? Ainda estamos falando do primeiro ato, do lado A, no caso, lado 1, né? Eu Acho Graça, que é uma música cantada por Sérgio Sampaio, que é uma das minhas preferidas desse disco. Essa música, Eu Acho Graça, ela tem uma introduçãozinha ali, onde há uma tiração de sarro ali, né? Raul Seixas ali recebendo uma ligação, né? Aí uma voz no telefone, uma voz feminina no telefone perguntando: é verdade que você agora é hippie? Aí ele: pode crer. Aí vem aquele solo de guitarra muito, muito massa, né? Eu gosto muito dessa faixa. Eu vou até voltar aqui pra gente poder ouvir. Ixi, é um pouco mais para trás. Então, aí tem essa questão, né? É um álbum muito doido. Aí, essa faixa aqui. Essa é a introdução da faixa Eu Acho Graça. Faixa 4 do primeiro ato, né? Do lado 1, né? A introdução é feita por Raul Seixas e a música é cantada por Sérgio Sampaio. Ó o Raul. Alô? Oi? É Jorginho Maneiro? É verdade que agora você é hippie? Pode escrever. Pode escrever. É um barato, né? Enfim, esse álbum tem essa característica dessas vinhetinhas curtas que se intercalam entre uma faixa e outra. É um exemplo de criatividade muito interessante. Olha o solo de guitarra. Muito bom. Parece que Raul Seixas foi quem tocou a maioria dos instrumentos desse disco, se não todos, né? Raul Seixas conta algumas histórias interessantes de bastidores no monólogo presente no álbum Se o Rádio Não Toca, de 1994. Vale a pena dar uma pesquisada. Bom, então tá aí Sérgio Sampaio cantando a faixa Eu Acho Graça. Depois dessa faixa vem Chorinho Inconsequente, que é cantado pela Miriam Batucada. Também é precedida de uma vinheta, que é essa que vocês estão ouvindo. Há um hippie bem no meu portão. Então, essa é a música Chorinho Inconsequente, cantada pela Miriam Batucada. Essa é a voz dela, ó. Composição de Sérgio Sampaio e Erivaldo Santos. Aí depois vem a faixa Quero Ir, né? É um tipo de baião, né? Cantado por Raul Seixas e Sérgio Sampaio e também composto pela dupla. Essa é a faixa que encerra o primeiro ato. É a faixa que encerra o primeiro lado, né? O lado 1, a última música. É interessante a gente observar que esse disco ele traz um pouco da linguagem e do tipo de música que Raul trabalharia nos discos de carreira dele, nos discos solo. Músicas de linguagem bem humorada, com essa mistura, né, de ritmos brasileiros com influências estrangeiras. É um barato mesmo. Bom, dando início ao segundo ato, a primeira música que abre o lado 2 do disco é essa, Sou Tabaroa, uma composição de Antônio Carlos e Jocafe, também interpretado pela Miriam Batucada.
uma música bem dançante e tal. Em seguida vem Todo Mundo Está Feliz, composição de Sérgio Sampaio, também cantada por ele próprio, né? Vem a música Aos Trancos e Barrancos, uma música muito interessante, música de Raul Seixas, composta por Raul Seixas e também interpretada por ele. É, até onde se sabe, o único samba que Raul Seixas gravou. É um samba. Imagina o Raul Seixas cantando samba. Se bem que Raul Seixas, se você observar, ouvir toda a discografia dele, o cara cantou de tudo. É baião, bolero, prega, reggae, né? E Jamin Dadá é um reggae. O cara cantou de tudo. Então não é nada estranho a gente ver que ele também gravou um samba. É uma coisa curiosa porque nem todo mundo sabe, né? Bom, depois de Aos Trancos e Barrancos vem a música Eu Não Quero Dizer Nada, composição de Sérgio Sampaio, cantada por Di-Star também. Quinta faixa, Doutor Pacheco, uma música de Raul Seixas, também interpretada pelo próprio Raul Seixas, uma faixa atualíssima que fala sobre o herói dos dias úteis, né? Aquele cara que vai trabalhar, mata um dragão por dia, chega para casa cansado, mas vê nos olhos o sifão, né? A necessidade de ganhar dinheiro e tal. E ele fala sobre isso, uma vida resumida a isso, claro que de uma forma crítica, né? Um meio de vida muito medíocre, né? Essa do Dr. Pacheco, né? O herói dos dias úteis, como são todos os trabalhadores brasileiros, né? E aí vem a última faixa, que é uma loucura total, é o autossuicídio do disco, né? É a faixa final, uma faixa curtinha, que é uma vinhetinha, na verdade, de uns 10 segundos, né? Eu vou mostrar para vocês. Essa é a introdução do Dr. Pacheco. Aí essa é a última faixa do disco, ó. Não, Dr. Pacheco é essa. Essa que é a Dr. Pacheco. Essa é a última faixa do disco, a faixa finale, é o nome da faixa. Olha só, o autossuicídio de um disco. E assim termina o disco, com um barulho de uma descarga, uma coisa completamente surreal, psicodélica, um disco acabar dessa forma, né? Quer dizer, eles mesmos estão falando, olha, esse disco é uma merda. Mas muito pelo contrário, esse álbum ele é genial. Genial, genial. É um disco que eu gosto muito. É um dos discos mais doidos, mais malucos que eu já ouvi na minha vida, mas é um excelente disco. É um tesouro da música, realmente. É um disco que sofreu injustiça, ficou muito tempo no ostracismo, mas agora tem o seu devido valor na história da música popular brasileira, né? Então, tá aqui. Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. Corra para comprar o seu, que ainda dá tempo, viu? Eu quero agradecer, gente, aqui o CD, ó, tá vendo? Aqui as faixas. Eita vida, Sessão das 10 eu vou botar para ferver. Eu acho graça, choro inconsequente, quero ir, sou tabaroa, todo mundo está feliz. Aos Trancos e Barrancos, eu não quero dizer nada, Doutor Pacheco e a última faixa, Finale. Essa edição em CD, inclusive, tem um breve resumo do disco pelo crítico Rodrigo Faur. Vale muito a pena. Duas edições bastante interessantes. Embora eu goste mais do vinil, né? Engraçado que quando eu tava olhando esse CD, eu não tinha percebido que nessa foto da capa a Miriam Batucada usa óculos. É tão pequeno que não dá pra ver, né? Ou não sei se é porque eu não prestei atenção direito, né? E eu só fui descobrir que ela usa óculos no vinil, quando eu fui observar a capa do LP, né? Por isso, né, que não tem como. O LP é superior, até porque foi uma capa feita para LP, né? Capa grande e tal, enfim. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês mais uma vez nesse vídeo. Se você gostou, clique, curta lá, dê o seu joinha, compartilhe, espalhe, prolifere, né? E a gente volta no próximo programa com mais um clássico da música brasileira, trazendo aqui alguns itens do meu acervo, certo? Um forte abraço a todos e até a próxima vez.